Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Lucas Moraes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre suspensões aqui no geral, né? A gente sabe que se você está no processo de escala, mais cedo ou mais tarde suas contas vão ser suspensas, né? Inevitavelmente, isso aí faz parte do game. E agora eu vou destrinchar essa questão da suspensão aí e ensinar vocês a fazer a contingência da melhor forma, tá? Preparei até um mapa mental aqui pra gente, que vai ficar mais fácil compreensão, tá? É a primeira vez que eu faço um mapa mental. Pretendo usar no restante dos vídeos aí dessa semana. Então acredito que vai ser interessante, tá? Não ficou perfeito, porque eu usei uma IA, mas a gente vai melhorando aí ao decorrer dos vídeos, né? Então vamos lá. Tem alguns pontos, né? Separei em 4 pontos. O primeiro ponto é por que as contas são bloqueadas, tá? No primeiro momento, a coisa mais intuitiva que você vai ter é que você está quebrando as políticas da plataforma, né? Mas não necessariamente isso precisa acontecer para você ser suspenso, né? Tem várias coisas aí que marcam a sua conta dentro da ferramenta. Por exemplo, CPF ou CNPJ sujo. Basicamente, se você já usou um dado em uma conta e ela foi suspensa, você não vai conseguir utilizar esse mesmo dado em uma outra conta posteriormente, tá? Então, sempre que você for criar uma conta, você tem que usar novos dados. Além do mais, atualmente eles estão pedindo verificação, né, de inscrição de CNPJ, estão pedindo documento pessoal também. Então, é sempre importante você diversificar esses dados, né, não utilizar sempre os mesmos dados, porque isso pode ser um motivo de suspensão, tá? Então, se você teve uma conta suspensa, está tentando criar aí com os mesmos dados da empresa, possivelmente você vai ser suspenso também, tá? Então, é isso, né? BM nova, ou sem estrutura, né? Aqui nos últimos dias tem funcionado bem as contas dentro da BM, tá? Mas não quer dizer que você não consegue rodar através de uma conta pessoal, é uma preferência minha, tá? Eu sempre utilizo as contas dentro da BM, tendem a ser BMs mais fortes, tá? Outro ponto também que leva bastante suspensão é o criativo, tá? O TikTok ele identifica tanto o texto quanto o áudio dos vídeos. Então, se você está fazendo algum tipo de promessa, falando de dinheiro, financiamento, empréstimo dentro de 15 dias, prometendo cura, esse tipo de coisa, sempre que tiver uma promessa forte, isso vai levar à suspensão também, tá? Com certeza, esse é um dos principais motivos de suspensão, é o criativo. Lembrando que é muito importante você limpar os metadados, né, de cada vídeo, porque se o TikTok identificar que você já utilizou esse criativo antes, com certeza vai dar ruim também. Isso é um dos motivos de suspensão e é um dos principais motivos, inclusive. Outro ponto é a questão do domínio, tá? O domínio também leva a suspensão. Se você estava com uma conta, por exemplo, com uma loja, uma landing page, domínio x.com, não é interessante você utilizar esse mesmo domínio em outras contas, tá? Porque o TikTok ele marca o domínio. Então, eu sempre recomendo o pessoal, usa pré-sell do Canva, né? Porque basicamente Canva, o domínio do Canva, por ser uma plataforma muito grande, ela ainda tá tranquilo, né? No TikTok tem a questão do subdomínio. Então o domínio ele é marcado, o subdomínio não, tá? Você consegue utilizar vários subdomínios em uma conta, por exemplo, consegue fazer esse esquema de pré-sell do Canva também, funcionando super bem. Então se atente ao domínio aí, porque esse é um dos principais motivos de suspensão. Eu numerei esses 5 tópicos aí, e realmente esses são os 5 maiores tópicos aí que levam a questão da suspensão, tá? O TikTok ele analisa, tópico 2, ele analisa o documento, tá? O criativo e a landing page. Na landing page, o TikTok ele faz, o robô do TikTok ele analisa todos os termos que estão na página, tá? Então sempre que você for anunciar uma página aí mais agressiva, que vai contra as políticas, inevitavelmente você vai precisar do Clocker, tá? O Clocker ele vai servir para aumentar a vida útil da sua oferta, da sua conta, tá? Para quem não sabe o que é um Clocker, basicamente consiste em um link, né, que ele redireciona os robôs do TikTok para uma página white, né? Por exemplo, uma página de notícias. E quando for uma pessoa real, ele redireciona para oferta, tá? Tem bons Clockers no mercado aí. Alguns deles são The White Rabbit, Keitaro, entre outros. Tá, tem bastante clocker aí no mercado. Basicamente, hoje eu utilizo o Keitaro, tá? Mas
inicialmente você pode testar aí alguns, pode ser que alguns sirvam melhor para você aí. Eu uso o Keitaro por conta da customização, né? Que ela tem vários fluxos, é bem fácil de configurar, tem uma série de coisas que você consegue fazer para deixar ele mais assertivo, tá? E tópico 3, como evitar bloqueios, tá? O ideal é você sempre usar contas novas, né? Contas que não estão marcadas. Por exemplo, sempre usar proxy, sempre usar multilogin. O multilogin que eu uso é o ADS Power, tá? É o que eu recomendo estar usando atualmente. Se você não sabe como funciona, já tem um vídeo sobre isso no canal. Se você quiser fazer o cadastro, vou deixar o link do ADS Power com desconto aqui na descrição do vídeo, tá? Antigamente, a gente subia a conversão direto, tá? Sem necessidade de aquecimento. Então, atualmente, que na primeira semana de agosto, a gente está aquecendo as contas antes de subir anúncio, tá? A gente não sobe anúncio de conversão, por exemplo, logo de cara. Não está funcionando muito bem nesses últimos dias, tá? Questão do criativo, sempre que você for aquecer a conta, primeiro criativo, o ideal é ser mais light, tá? Não ir contra as políticas. Pode ser o criativo ali de um post aleatório, geralmente eu subo um alcance sem link ali e deixo rodar 1, 2 dias só para esquentar a conta, tá? Questão do domínio, sempre tenha um domínio novo, né? Utilize subdomínio, como eu havia falado antes. Questão do CNPJ também, você vai precisar de novos CNPJs, né? Se você puder deixar as políticas de privacidade no rodapé da sua página também, agrega muito, porque não ter as políticas é um dos termos que levam à suspensão, tá? Você pode verificar isso lá na página de políticas do TikTok, tá? Não ter políticas claras sobre reembolso, política de privacidade, isso é um dos motivos de suspensão, tá? Então é importante ressaltar isso. Mas, por exemplo, na Shopify tem vários modelos lá, né? Que você consegue criar, tipo, essas páginas em questão de 1 minuto. Hoje em dia tá bem simplificado. Se você estiver usando uma landing page, você pode gerar o texto, por exemplo, a partir do ChatGPT, tá? Que também acaba sendo bem facinho. Tópico 4 aqui, a questão da contingência. Inevitavelmente, você vai ter que lateralizar a operação, tá? Se você quer escalar, se você quer gastar de verdade, eu recomendo você assinar um plano da ADS Power, que vou deixar o link na descrição do vídeo, e lá você vai criar várias contas, tá? Você vai ter que diluir o seu saldo em várias contas e rodar em múltiplas contas ao mesmo tempo. Dessa forma, você reduz a chance de bloqueio. Por exemplo, você não coloca os ovos numa cesta só. Você está com 10 contas ativas ali. Se alguma suspendeu, você não vai sofrer tanto como se você tivesse apenas uma conta, né? Quer dizer, uma conta suspendeu, você vai ter outras 9 ativas. É assim que a gente escala aqui dentro, tá? Múltiplos criativos. Como eu falei, se você for usar o mesmo criativo em diferentes contas, necessariamente você tem que limpar os metadados, tá? O TikTok não pode identificar que você está usando o mesmo criativo em diferentes contas. E sobre os criativos também, tem uma questão muito peculiar, é que ele satura muito rápido, tá? Então, se você está no processo de escala, quase que diariamente você vai ter que adicionar criativos novos. É importante ressaltar que às vezes é uma música que você troca, um corte que você faz, o criativo ele volta a performar e não fica saturado, né? Questão de backup e documentos, tá? Sempre importante você ter várias contas pessoais, tá? Para você postar seus criativos lá. Em questão do documento, para quem não sabe, eu tenho uma comunidade, né? Hoje a minha comunidade é a maior comunidade do Brasil, focada em contingência. Lá eu ensino todo o processo para escalar a operação e para contornar os bloqueios. Tem área de membro com bastante conteúdo gravado. Tem suporte no WhatsApp direto comigo, tem grupo de network com mais de 400 membros, tá? Tem players muito grandes lá, então vale super a pena só pelo network. Então se você quiser entrar para a comunidade ou adquirir contas, eu também tenho contas com gasto, contas restabelecidas, contas internacionais, né, de outros países, todas verificadas, tudo certinho. Se você quiser entrar para a comunidade ou adquirir a conta, clica no primeiro link da descrição do vídeo, que eu mesmo vou te atender, a gente vai trocar uma ideia e eu vou te explicar exatamente como funciona, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. O vídeo de hoje, tá? Separei esses 4 tópicos aí. Acredito que foi muito útil para quem está iniciando, para quem quer escalar. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal, tá? Tem bastante vídeo. Atualmente a gente tem mais de 200 vídeos no canal aqui, então tá bem interessante. Vou encerrar por aqui. Por hora é só. Até mais. Tchau, tchau.